Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial, que hoje é aniversário dele. Mas que ele já não esteja entre nós. Vem pra cá, Gandhi! E o Gandhi, ele é uma figura polêmica, né? Tem quem goste, tem quem odeie. Um libriano, ele nunca é pela metade. Embora ele busque o equilíbrio, né? E, assim, essa hora do Gandhi, ela é baseada no Astro Data Bank, que, por sua vez, pede cautela para essa hora. Por quê? Porque ela pode estar certa e pode estar errada. São várias referências, então é aquela coisa. Cautela, basicamente. Então as coisas que eu vou falar aqui vocês não levam pro coração, não, porque eu posso estar errado. O Gandhi, ele é um libriano com ascendente em Libra. Interessante, né? Que ele é um libriano com ascendente em Libra com Sol na casa 12, que é o auge da introspecção, né? E ao mesmo tempo ele usou essa casa 12 não no sentido destrutivo, né? De se fechar e se isolar. Mas no sentido de se fechar e se isolar para um objetivo. Então as greves de fome, a luta pelos direitos da Satigara e o princípio de não agressão e tudo mais. É interessante observar isso. Deixa eu ver. Ele tem Mercúrio na casa 1, então. Mercúrio em Escorpião, né? Então ele fala com intensidade, ele tem intensidade nas palavras dele. Tanto que ele busca uma comunicação não violenta, mas as palavras dele, para algumas pessoas, soaram como uma violência pela intensidade das palavras. Não porque ele pregava violência ou qualquer coisa parecida, mas pelo que ele falava com tanta intensidade, com tanta crença. Porque Escorpião também tem disso. Ele também tem Marte e Vênus na casa 1. Normalmente, pessoas que têm só Vênus na casa 1 são pessoas esteticamente bonitas. Agora, eu acho que ele não era necessariamente um padrão de beleza, sendo bem sincera. Porque esse Marte e essa Vênus, elas estão na casa 1 em Escorpião. Então, pode ser que a beleza dele fosse algo mais intelectual e interior do que algo mais externo ou algo parecido com isso. Ele tinha Saturno na 2. Eu não me lembro direito, mas pelo que eu li, a família dele tinha bastante condição financeira. Então, dinheiro nunca foi um problema, mas acredito que Saturno na casa 2 em Sagitário ganha mais trabalhando para fora do que, por exemplo, trabalhando pelo próprio país. Em alguns momentos, né? Mas se a gente parar pra pensar, esse Saturno na 2, ele tá fazendo um bom aspecto com o Sol na casa 12. Então, o que poderia ser uma coisa mais exterior ou um trabalho mais voltado para coisas externas, acabou se tornando um trabalho interno. Bom aspecto que eu quero dizer é sexto, né, gente? Ele tinha Lua na casa 10. Uma relação instável com empregos e coisas parecidas com isso. Carreira, basicamente, né? Porque a casa 10 lida bastante com carreira. Casa 10 em Leão. Grau 19, o Sol. Deixa eu ver. Cadê o regente de Leão? O regente de Leão, que é o Sol, tá na casa 12. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa relação difícil com a questão de carreira e coisas relacionadas a isso, ele teve que aprender a equilibrar isso. Por quê? Porque essa lua, ela tá fazendo um seixo.
Lua, 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 lua. Meio do céu. Meio do céu. É. Lua. Não. Não, a lua tá fazendo um sexto com o ascendente. Que era a persona Gandhi. Então a persona Gandhi é vista como uma figura. Uma figura é ótima. Uma figura amorosa. Uma figura lunar. Uma figura até maternal. Por mais que ele seja um homem. Mas ele é visto pelas pessoas que trabalham com ele ou pelas pessoas, o público em geral, as crianças, os assuntos da casa 5, como uma figura maternal, uma mãe. É estranho falar um homem visto como uma mãe, porque isso é muito esquisito. Mas, acontece. E tinha Urano na casa 9. Eu já falei 1 bilhão de vezes nesse Urano, né? Porque eu já vi ele um milhar de vezes. Mas são o Urano das pessoas mentalmente rápidas e talvez um pouco ansiosas. Pra não dizer muito, né? Porque eu vejo que vocês, uranianos, pessoas que têm Urano na casa 9, vocês ficam bastante ansiosos com coisas que. Ai, coisas tão supérfluas, mas enfim. Eu julgo supérfluo porque eu vejo, né? A pessoa que vivencia pode não achar. Nesse Urano ele tá em Câncer, fazendo um seixo com Júpiter e Plutão. É interessante que o regente de. A Lua em si é o regente de Câncer, né? Só que o Câncer dele está na casa 9. Que é a questão de cuidar das pessoas. Pensar no cuidado. Seria interessante ler assim. Pensar no cuidado das pessoas como uma família. Sim. E também, a Casa 9 também tem a questão espiritual também, né? Porque ele foi um guia espiritual para a Índia. Querendo ou não. A gente tendo discordâncias ou não, ele foi um guia espiritual para a Índia. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que, tipo, ele teria alguma relação com o bigodinho. Eu tentei olhar isso no mapa, mas eu não senti isso. Pra mim, essa situação do bigodinho ainda vai se estender bastante. Porque é uma situação não uma situação individual, é uma situação coletiva. Ele afetou totalmente o coletivo. E quando afeta o coletivo da maneira que ele afetou, isso não para em uma vida só, não. Agora, o mapa do bigodinho é interessante. Não vamos aqui dizer que não. Não só o do bigodinho em si, né? Mas das pessoas em volta. Porque se vocês pegarem, obviamente, um estudo sobre as pessoas do entorno que apoiaram a subida dele, vocês vão ver que tem muita coisa interessante nesses mapas. Obviamente que algumas pessoas desse ciclo não vão encarnar mais. Mas terão pessoas que vão encarnar sim. E é aquela coisa. Uma parte, não sei se continua no plano espiritual ou em exílio, e uma parte desce aqui. Porque tem pessoas que vão precisar ainda descer aqui. E não acreditem nas teorias da conspiração que eles foram totalmente exilados. Não foram, não. A maioria não foi exilada, não. Tem sim a sua parte que não vai precisar mais encarnar, mas tem a outra parte que vai precisar. E aí, como é que essas pessoas vão lidar com isso é a parte interessante. Ele tem Júpiter e Plutão na casa 7. Deixa eu ver. Júpiter.
Júpiter é o regente natural de Sagitário, né? É interessante que, naturalmente, ele deveria ser uma pessoa muito mais fechada. Mas com o público, as pessoas em geral, ele era talvez um pouco mais aberto. Mas ao mesmo tempo, essa abertura dele colocou ele em diversos perigos. Porque, por exemplo, ok, eu sei que Plutão ele tem aquela coisa de... Ele precisa restaurar a sua bateria social em alguns momentos e se fechar e se isolar e tudo mais. A gente já tá cansado de ouvir isso. Eu mesma tô cansada de falar. E Júpiter é expansão. Então, ao mesmo tempo que ele se expandiu de uma forma benéfica, Júpiter em Touro, falando sobre assuntos materiais, como a questão da Índia, a questão das situações de ativismo, de antirracismo, o caminho da verdade e tudo mais. Coisas materiais, basicamente. Nem sempre só o material é falar de dinheiro, falar de coisas supérfluas. Às vezes a gente precisa falar do material e falar sobre coisas materiais, porque é um equilíbrio entre o espiritual e o físico. Talvez se ele não tivesse lutado ou não tivesse sido a pessoa que tivesse dito, ninguém teria prestado atenção. Ou demorasse muito mais tempo para alguém prestar atenção. E assim, o Plutão dele, ele fala de cura, né? Tá em grau 17. E 17 normalmente é a carta da estrela. O que me faz pensar aqui. De novo, esse Plutão ele tem um sentido de se fechar, se isolar para as pessoas públicas e viver uma vida mais reclusa, uma vida mais... eu não digo monástica, mas uma vida um pouco mais fechada por conta da bateria social. Embora ele fosse uma pessoa querida, isso cansava muito ele. O fato dele ser uma pessoa pública não quer dizer que ele gostava de ser uma pessoa pública. Existe essa grande diferença, por mais que nós temos Júpiter e Plutão em sexto com Urano, essa situação dele ser essa movimentação, esse movimento para a Índia ou para os direitos da Índia, foi positivo para a mente dele, foi positivo para o ciclo dele, entende? Para as pessoas que ele considerava família, ou para ele mesmo que considerava todas as pessoas ao redor dele uma família. Só que desgastou bastante ele, por conta que esse Júpiter e esse Plutão estão fazendo um mau aspecto com Lua na casa 10. Então pode ter trazido altos e baixos para ele, em questão emocional. E nem sempre a gente lida bastante bem com questões emocionais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia falar aqui. Não sei quantos minutos já tá o vídeo. Tá em 13 minutos, ok. Eu tinha que fazer um estudo sobre Roda da Fortuna, né? Eu não vejo ninguém falando sobre ela. Ele tem Netuno em Áries. E o regente de Netuno, que é Peixes, onde, meu Deus? Na casa 5. Casa 5 normalmente são filhos, namoros, libido. Deixa eu ver o que mais que eu lembro. Filhos, namoro, libido, criatividade, sim. Casa 5 lida bastante com a criatividade. Deixa eu ver o que mais que eu lembro da casa 5. Eu acho que é isso que eu lembro. E Peixes normalmente é um regente bastante espiritual. É um signo bastante espiritual. Então, ele trabalhou bastante com a espiritualidade. Embora o Netuno dele estivesse em Áries. Então,
trouxe uma situação de melancolia pra ele. Por quê? Vou explicar. Esse Netuno, ele tá fazendo um mau aspecto com Urano, que traz uma situação de... Pensa que a casa 6, ela é normalmente associada a trabalho. Não, corpo físico normalmente eu associo a 4. Mas a saúde, coisas relacionadas a... Não, a crescimento eu acho que não. Mas a saúde, ao trabalho, ao cuidado com o próximo também. E a questões relacionadas a... Não digo carreira, porque carreira é casa 10. Mas é trabalho, é saúde, são coisas de virgem, talvez o estômago também. Pensaria nisso. Pode afetar também o estômago. Virginianos normalmente tem problemas estomacais porque a gente fica muito nervoso ou ansioso. Então, esse Netuno, sendo o regente da casa 5, fez com que ele trabalhasse, sim, com a questão espiritual. Fosse um líder espiritual para a Índia ou as pessoas da Índia. Mas ele driblou a ação de Áries ali, porque Áries, talvez as pessoas ao redor dele esperavam que ele fosse mais violento, mais enfático, mais incisivo, entende? E ele claramente não queria isso. Então, gerou uma frustração, porque as pessoas esperavam um posicionamento dele e ele não podia dar esse posicionamento, entende? Porque não era da essência dele. Você vê que esse Netuno, ele tá fazendo uma quadratura com... Quadratura? Deixa eu ver. Netuno em quadratura... Urano. Netuno em quadratura com Urano. Eu não tô louca. Esse Netuno tá fazendo uma quadratura com Urano. Então, a mente dele e as expectativas das outras pessoas eram totalmente diferentes. Não existia uma... A palavra não é congruência, né? Mas não existia um consenso, entende? Ele fazia o que ele queria, sim, ele fazia o que ele queria, porque normalmente as pessoas com Urano na 9 eles fazem o que eles querem. Mas as expectativas das outras pessoas eram diferentes do que ele queria, basicamente. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, gente. Se vocês gostaram, se vocês quiserem algum mapa, é só deixar aí nos comentários que eu vou ler pra vocês. Pode deixar nos comentários que eu vou ler. E se vocês gostaram, deixa like, se inscrevam e até o próximo vídeo. E é sobre.